Olá, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você também faz parte do canal Graça Diária. Bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe vocês. Chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta aula é do dia 31 de outubro de 2021. O tema desta é Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Quero aqui agradecer aos 145 inscritos deste canal. Muito obrigado a todos e todas. Este conteúdo é para você. Faço com muito empenho. E se você ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição, porque toda semana temos novos vídeos. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos acompanhar mais uma pré-aula da nossa escola dominical. Já que estamos na Semana da Reforma, quero aqui fazer uma homenagem ao grande dia, o dia 31 de outubro, que é comemorado o dia da Reforma. Aqui vai nossa homenagem ao monge Lutero. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as suas hoje famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Com muita alegria, as igrejas evangélicas relembram aqueles eventos que, na soberana providência de Deus, preservaram viva a sua igreja. O canal Graça Diária agradece Martinho Lutero pelo empenho em defender a fé cristã em tempos de crise. Pois bem, vamos então à nossa lição de número 5. Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Vamos então a uma breve introdução que diz-nos assim: esta pré-aula responderá às seguintes perguntas. Que tipo de mensagem Paulo pregou e qual o impacto nas pessoas deste conteúdo? Imagine um judeu olhando para a cruz. Para o judeu, a cruz significava símbolo de maldição. Imagine o judeu olhando agora para a cruz e ter que enxergar um Salvador. Pensar desta maneira só podia gerar escândalo. Afinal, quem salvaria o mundo pendurado na cruz? Era esta a visão do judeu na época de Paulo. Pense também em um grego, o gentio, ter que enxergar em alguém crucificado a pessoa de um Salvador. Só podia ser loucura. Era zombada a mais alta sabedoria da época. Pois bem, a importância desta lição gira em torno do conteúdo ou da fórmula da mensagem apostólica de Paulo. Ou seja, esta pré-aula trata-se do que ele apresentava aos ouvintes e leitores de sua época. O apóstolo dá ênfase ao poderio do Messias. Ele diz: Jesus é Senhor. Estabelece a centralidade da fé salvadora. Sobre a fé, ele vai dizer isto, que a fé não vem de vós, é dom de Deus. Ele também fala sobre o pecado, ira divina, medo, perdão, graça, fé e ressurreição, tanto de Jesus quanto dos salvos. Enquanto Jesus pregava o reino de Deus, Paulo falava sobre o reino de Cristo e sua glória como Senhor e Salvador. Nunca foi a glória de Roma, sempre foi a graça do Senhor Jesus. Não há contradição nisto. O que Paulo passa para seus leitores é que Jesus é, de fato, o Messias, o Salvador de todos
os homens. O tópico de número 1 fala sobre a centralidade da pregação de Paulo. Ao pregar e ensinar a respeito das boas novas de salvação, Paulo orientava seus ouvintes sobre a grave ofensa no Éden e nova oportunidade surgida no Calvário e concretizada no túmulo vazio. Esta é a mensagem centrada de Paulo. Subtópico 1 do tópico 1 fala sobre o ministério de pregação e o Cristo crucificado. O período ocupado pelo apóstolo Paulo coincide com uma era depravada da moral, ética e política, tanto no meio dos judeus como no meio dos gregos. Sem revolução militar e política, como Alexandre Magno ou Marco Aurélio, o Cristo crucificado, anunciado por Paulo, salvaria seu povo da condenação futura. Segundo Paulo, este era o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria, conforme ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre a palavra da cruz. É a loucura da pregação. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Tanto judeus quanto gregos, orgulhosos de sua sabedoria e religiosidade, tiveram que descobrir que o Cristo crucificado era a manifestação da sabedoria de Deus, que escolhe fracos para confundir os fortes. Subtópico 3 do tópico 1 fala para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana, enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem de Paulo. Neste ponto, mistura-se a lógica terrena com o seguinte pensamento: para os homens receber a salvação, necessário se faz trabalhar, sofrer, pagar o preço. Esta é a filosofia do toma lá da cá. Esta é a lógica humana, mas a lógica de Deus é crer para justificar o ímpio. Não foi isto que aconteceu ao malfeitor pregado na cruz ao lado de Jesus? Em verdade te digo, disse Jesus ao malfeitor, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O tópico 2 fala sobre expressões-chave na doutrina de Paulo. Segundo o comentarista, pastor Elenay Cabral, há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos então. Por exemplo, Evangelho de Cristo significa bom, bem feito ou boa notícia que leva às pessoas. O evangelho pregado e ensinado por Paulo diz respeito à manifestação do poder de Deus. Ele escreve isso aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. É um poder divino e dinâmico que atua na maneira imediata na vida do pecador. Nada tem a ver com barulhos sem base bíblica. Então, quando a Bíblia fala sobre poder, não está falando sobre barulhos. Quando a Bíblia fala sobre poder, está falando do ato de graça em que o pecador
é convencido pelo Espírito Santo que Jesus é Senhor. E este, ou seja, o pecador, não passa de um miserável que necessita da graça de Deus. Ou seja, é um ato de testificar da morte e ressurreição do Filho de Deus. Isso significa poder. Subtópico 2 do tópico 2 fala sobre Cristo crucificado. De acordo com o comentarista, a palavra cruz na teologia de Paulo é o tema dominante. Porém, esta mensagem trazia escândalo para os judeus e loucuras para os gregos, o que trazia angústia e sofrimento para Paulo. A cruz é um emblema paradoxal. Para uns representa vergonha, fracasso e derrota. Para outros, triunfo, conquista e vitória. Subtópico 3 do tópico 2 fala sobre Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. O poder do cristianismo, o poder da igreja, consiste na ressurreição do Filho de Deus. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus, conforme o próprio Paulo escreve no capítulo da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. A ressurreição do Filho de Deus é a base sólida do cristianismo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Então, a ressurreição de Cristo é realmente, pelo apóstolo Paulo, ela completou a obra de morte. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumada a nossa libertação do domínio de quem? Do pecado, do diabo e da morte. A nossa justificação diante do Senhor. Quem é o ser humano antes de ter o encontro com o Senhor? Ele encontra-se perdido. Ele está nos domínios do pecado, do diabo e da morte. Mas Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. O terceiro e último tópico desta pré-aula diz-nos a respeito de os efeitos da mensagem da cruz. O que acontecia quando Paulo pregava? O que deve acontecer quando a igreja pregar? A mensagem apostólica tinha os seus efeitos. A mensagem de hoje precisa ter os seus efeitos também. O impacto da pregação de Paulo deve ser visto como o lado obscuro da humanidade e a luz do Evangelho trazendo esperança. Então a mensagem de Paulo expõe a ofensa contra Deus e o perdão que Deus oferece. Ou seja, a análise feita por Paulo, principalmente na carta aos Romanos, mostra que não há um justo capaz de se salvar. O apóstolo expõe um sinal negativo aos vários termos-chave. Por exemplo, corpo de pecado, corpo de morte, mente carnal, mente desqualificada, coração insensato, nas trevas, impuros e assim por diante. Contudo, ele aponta para o amor de Deus, que foi estabelecido através da morte e ressurreição
do Senhor Jesus. Subtópico primeiro do tópico 3 fala sobre uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, de acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. A mensagem pregada pela igreja não se consiste em filosofias vãs de uma mente mundana, mas em poder do Cristo ressurreto, que transforma a vida do que crê no Evangelho. Isto se chama graça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Subtópico 2 do tópico 3 fala sobre uma vida de humildade. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade que há em Cristo. O próprio Cristo vai falar sobre isso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais parecido com Ele você se torna. Quer conhecer alguém humilde? Perceba se esta pessoa vive perto do Senhor. Subtópico 3 do tópico 3 fala sobre uma vida na dependência do Espírito. Resumindo esta lição, diz-nos o comentarista: nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Os escritos de Paulo deixam claro que nosso pecado ofendeu ao Senhor e que somente através de Jesus temos paz com Deus. A mesma paz que foi tirada no Éden, nós temos agora, através de Cristo. Temos paz com Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito, que é o tema da próxima pré-aula. Chegamos então à nossa conclusão. Ainda que a mensagem da igreja possa trazer escândalo da cruz, ela salva o pecador, e é isso que importa. Ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, promovendo humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o ser humano por inteiro. Meu muito obrigado a você que acompanhou esta pré-aula. Nos ajude a divulgar este vídeo, enviando para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.